porque é a nossa responsabilidade. De quando nós subimos para este altar aqui, nós somos pregadores da palavra de Deus. Eu que fui chamada pelo Senhor para trazer a palavra, a boas novas, eu tenho essa preocupação muito grande de entender qual é a necessidade que nós temos de estar ministrando aqui no altar. Porque nós que somos servos do Senhor, que fomos escolhidos aqui para estar trazendo a palavra, nós temos que ter essa preocupação. Porque o alimento que vai sair daqui do altar é um alimento que tem que nutrir. É um alimento que tem que saciar a fome das ovelhas. É alimento, é capim que nós somos. Nós somos a ovelha e o pastor que está no altar, ele tem que ter um alimento
que é os nossos frutos. Porque são almas que vai ser os nossos frutos. O Senhor não vai chegar no dia do juízo final e falar: nossas suas mãos, ô minha serva, me mostra que você foi uma boa intercessora, me mostra que você foi uma boa professora de escola bíblica dominical, me mostra que você foi uma boa cantora, uma boa isso, uma boa aquilo, porque não é isso. Isso é tudo natural. Deus nos capacita para fazer essas coisas, mas Deus vai cobrar de mim aonde estão os seus frutos, aonde estão as almas, o que você fez com o talento que eu te dei. Porque nós precisamos tomar uma atitude, irmãos. Não é nós só falarmos, mas nós temos que agir. Existe um ditado popular que fala que é oração e ação. Nós temos que pôr esse evangelho em ação. Nós temos que ir porque Deus nos chamou para ir. Nós temos que nos levantar, nos despertar e ir. E fazer a obra de Deus. Você já viu como que está o mundo? Aí você vai falar: pastora, mas ele está cumprindo as escrituras. Sim, está cumprindo. Mas qual é o meu papel como cidadão do céu? Qual é a minha missão da qual Deus já me comissionou e já falou que eu tenho que fazer? Como eu disse, irmãos, nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos sair. Nós somos o sal e a luz para este mundo. Fomos chamados para ser influenciador da palavra de Deus. Tem muita gente preocupada com influência, não sei o quê. Irmãos, olha que uma mulher maligna ela fez, ela lançou na internet. Olha que uma pessoa faz como influenciadora do mal. Olha como uma pessoa diabólica chega a ser influente e gente retardada, gente sem mentalidade. Olha, sem entender o que é ser realmente uma pessoa. A pessoa foi lá e fez tudo o que a mulher mandou fazer. A mulher está lá, influenciou, e um bando de gente vai seguindo, vai fazendo aquilo por causa de uma mulher maligna. Sabe por que está acontecendo isso? Porque nós que somos influenciadores. Quem tem que ser o influenciador somos nós. Só nós estamos calados. Nós estamos vivendo o evangelho para dentro. Nós estamos preocupados com o evangelho de dentro das quatro paredes. Nós estamos preocupados com outras coisas só dentro da igreja, esquecendo que o Senhor não nos chamou para ficar em quatro paredes. O Senhor nos chamou para o ide.
colocou cada um de nós. Deus nos chamou para um compromisso em buscar as almas. E nós temos que fazer isso, irmãos. Porque as almas estão gritando. Nós não podemos negligenciar a nossa missão. A missão é nossa. A missão é de todos nós. Não é uma missão de um grupo específico. É de todos nós. É de cada um de nós. Eu tenho que cumprir a minha missão. Eu tenho que cumprir o meu chamado. Você também foi chamado. Você também tem uma missão. E nós temos que cumprir essa missão, esse ir de Deus. Deus não nos chamou só para ficarmos, irmãos, quietinhos no nosso canto, acomodado. Deus nos chamou para ter atitude. Deus nos chamou para ir, para sair, para cumprir a palavra dele. E pode ter certeza que se nós tomarmos essa atitude, ele vai estar conosco. Se nós tomarmos a atitude de ir, ele colocará as palavras no nosso coração. Aleluia, Deus. Só que eu quero frisar aqui algo muito importante. Nós estamos tendo excesso de informação, temos acesso a várias coisas, mas nós estamos esquecendo de acessar a palavra de Deus. Certa vez, quando eu ia fazer uma prova, era uma prova de PQ, e esse professor, que até o professor que morreu em Guarapari, o professor que morreu naquelas praias, e ele chegou perto de mim e disse: ô Aparecida, você estudou para a prova? Porque eu falei com ele, o Espírito Santo vai me lembrar. E ele disse: o Espírito Santo não vai te lembrar o que você não estudou. Sabe? Isso aqui está deixando de ser estudado. A palavra de Deus, ela é o bolo que tem que estar dentro do nosso ser, tem que estar dentro do nosso coração. Quando o diabo foi até Jesus no deserto, ele usa a palavra como Jesus. E se nós não tivermos palavra, irmãos, e para sair por aí, para cumprir o ritmo do Senhor, ter as palavras gravadas no nosso coração, não tem como o Espírito Santo também nos fazer lembrar aquilo que nós não estamos vendo. A palavra de Deus é para ser estudada, é para ser meditada, porque na hora certa Deus vai nos colocar no lugar certo para falar com as pessoas certas, para evangelizar as pessoas certas. E nós temos que valorizar esse rolo aqui, ó. Por mais que nós lemos, nós nunca vamos ficar saciados, porque a palavra de Deus ela se renova dia após dia. Amém? Deus nos chamou e nos comissionou a continuar a sua obra. Fica de pé no seu lugar. Nós precisamos voltar a espalhar o Evangelho no meio. Nós precisamos voltar a fazer a obra de Deus como nós fazíamos. Esse negócio de falar de evangelizar com redes sociais funciona. A gente sabe que não funciona. A gente tem que ser bom